Saúde a todos com a paz de Cristo. Irmãos, hoje eu vou falar de um tema muito importante. Vou falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Muitas pessoas se perguntam, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Hoje nesse vídeo você vai saber o que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou, aquele que pecar contra o Pai tem perdão. O que pecar contra o Filho tem perdão. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem na vida por vir. Então, que pecado é esse, irmãos? Só por esse texto a gente já vê, irmãos, que não existe uma trindade, né? Porque se o Pai perdoa, o nosso Deus é rico em perdão, em misericórdia, né? Nossos pecados podem ser vermelho como carmesim, se tornará branco como a lã. Se o Filho perdoa, e por que o Espírito Santo não perdoa? Então nós vamos saber nesse vídeo o que é o pecado contra o Espírito Santo. Para nós entendermos essa questão, Jesus falou esse texto, quando ele fez um milagre e as pessoas atribuíram aquele milagre a Satanás. Então aí nós entendemos, irmãos, que o pecado contra o Espírito Santo é quando Deus usa o seu poder para nos convencer do pecado. E aí as pessoas não querem aceitar e atribuem aquele poder de Deus a Satanás. Então esse é um pecado contra o Espírito Santo, porque Deus já fez o máximo para você se converter. Foi mostrando os sinais. Cristo, ele veio aqui na terra, ele curou, ele ressuscitou mortos. Isso não se faz pelo poder do diabo. O diabo não tem poder para dar a vida nem uma formiga. Então Cristo ressuscitou mortos. E mesmo assim, algumas pessoas não creram e atribuíram os milagres de Cristo a Satanás. Este é o pecado contra o Espírito Santo, quando a pessoa não crê no poder de Deus. Então, na época de Jesus, como eu já falei, na época de Jesus, o pecado contra o Espírito Santo foi aquelas pessoas que não creram nos milagres que Cristo fazia. E agora, no fim dos últimos dias, a Bíblia nos declara que Satanás enganou o mundo e as igrejas. As pessoas estão em trevas. As pessoas não sabem mais o que é fazer o bem. As pessoas não sabem mais o que é pecado. As igrejas estão cheias de imundícia, cheias de trevas. Como a palavra de Deus diz. Admirei-me que não tinha nenhum ajudador, pelo qual eu mesmo entendi o meu braço para salvar. Cristo viu lá do céu essas trevas e viu que não tinha ninguém que se importava, pelo qual ele mesmo estendeu o seu braço para salvar. Então Cristo agora, nesses últimos dias, com as igrejas cheias de trevas, ele vai salvar a humanidade. Ele vai se manifestar para salvar, como a palavra de Deus diz. Mas então, como eu estou falando aqui do tema do pecado com o Espírito Santo, quando isso acontecer, quando Cristo incorporar no corpo daquele que ele escolheu, do primogênito da linhagem de Dan, para salvar, bramando como um leão, ele vai bramar com grande voz como ruge um leão, coisa que nós nunca vimos aqui na terra, irmãos. Que Deus revelou para mim através de sonho. Nós nunca vimos aqui na terra uma voz semelhante àquela. É uma voz que estremece tudo, é uma voz que abrange tudo. Então, quando isso acontecer, quando Deus usar o seu poder máximo para salvar, para dispersar as pessoas das trevas, e contudo aquelas pessoas que atribuem esse poder a Satanás, vão pecar contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo, irmãos, é quando Deus usa o seu poder grande para despertar você e você não aceita. Você retribui a Satanás. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Por que não tem perdão? É porque você não aceita e você não se converte, por isso você vai para o fogo, né? Então, o pecado contra o Espírito Santo é apenas quando você rejeita o poder de Deus na sua vida. Era esse o tema que eu queria falar para você. E aí, só por esse texto aí, irmãos, já dá para você compreender que não existe uma trindade. Porque se o Pai perdoa, o Filho perdoa, e por que o Espírito Santo não perdoa? Né? As pessoas que creem que são três pessoas divinas, por deveria ser as três pessoas iguais, não é isso? Pois então, aí você já vê que não é uma trindade. O Espírito Santo é o poder de Deus, e quando a pessoa rejeita o poder de Deus, aí não tem perdão. Porque o que Deus podia fazer para você se converter é através do seu poder. E você rejeitou, como é que você vai se arrepender? Né? Então, irmãos, era isso que eu queria chamar a atenção de você para esse texto, né? O pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa rejeita o poder de Deus. Que Deus nos abençoe e nós somos maternamente. Amém.
Satanás, ele enganou o mundo e as igrejas. As igrejas, elas estão todas em trevas. As pessoas estão em trevas. As pessoas não sabem mais o que é santo e profano. Misturaram as coisas. Mas Deus agora ele vai agir de uma forma, de um poder maravilhoso, um grande poder do alto. Ele vai cumprir a palavra dele, como ele falou nas Santas Escrituras. Né? Ele vai se manifestar para ele mesmo salvar. Ele fala, admirei em mim, que não tinha nenhum ajudador, pelo que eu mesmo estendi o meu braço para salvar. Então, Cristo agora ele vai estender o seu braço para salvar. Porque as igrejas se tornaram morada de demônios e as pessoas não sabem mais o que é fazer o bem. Mas então, quando ele cumprir essa promessa que ele fez, como é que ele vai cumprir essa promessa? Ele vai agora usar o seu grande poder, ele vai incorporar na pessoa do seu servo que ele escolheu, que é Elias Joanã. Ele vai incorporar e vai bramar como um leão, com grande poder do alto. E as pessoas de hoje, que quando acontecer isso, eles não crerem, as pessoas que verem Cristo se manifestar de uma forma poderosa, bramando como um leão, quando vem a incorporação de Cristo, e mesmo assim rejeitar, e eles atribuir ao Satanás, dizer que não é de Deus, então esse será também o pecado contra o Espírito Santo agora nos nossos dias. Cumprirei a minha promessa. Outra frase dizia, virei a ti. E a outra dizia, eu te amo. E outra dizia, todos saberão que eu te amo. Então vem a última frase que dizia, honrarei a tua posteridade. Então nesse sonho aí, Cristo falou, cumprirei a minha promessa, virei a ti.